Então, hoje a gente continua nossos estudos sobre o período intertestamentário, principalmente os livros apócrifos. Bom, aqui eu coloquei os livros apócrifos para resumir, mas um pouquinho mais completo seria a gente falar dos livros pseudoepígrafes ou pseudoepígrafes, apócrifos e deuterocanônicos. Vamos ver um pouquinho melhor esses três termos hoje aí. Algumas coisas são diferentes, né? Vamos começar por isso aqui, os livros apócrifos. Apócrifo significa oculto ou secreto. Esses livros também são chamados de pseudocanônicos. O cânon a gente chama o conjunto de livros bíblicos, né? Então, o conjunto de livros bíblicos, ou a lista de livros bíblicos, a gente chama de cânon, então canônico. Pseudo significa falso, então pseudocanônico seriam uma lista de livros falsos. E vocês, no decorrer do estudo, vocês vão ver que quando eu até para me referir aos livros que tem na Bíblia católica, eu não gosto de usar apócrifo para os livros que entram na Bíblia católica. Deixa eu falar isso já desde já. Esse é o tema do estudo de hoje, então tem a ver também com essa diferença aí da Bíblia católica para a nossa. Isso é o que a gente consegue observar um pouquinho mais, que na Bíblia católica tem alguns livros a mais do que nas Bíblias evangélicas. E daí esses livros são chamados de livros apócrifos, mas eu não gosto necessariamente de usar esse termo aqui, apócrifo, nesse sentido aqui de oculto, secreto, parece uma coisa super errada para os livros que a Igreja Católica tem. Eu usaria esse termo aqui, apócrifo, muito mais para o conjunto todo desses livros, não necessariamente os que entraram na Bíblia Católica, mas o conjunto todo. Vocês já vão ver que o conjunto é muito maior do que aquele que entra na Bíblia Católica. Os que entram na Bíblia Católica nem são um problema tão grande assim. O problema estão nos outros, né? Mas então, só para vocês entenderem o termo, apócrifo significa oculto secreto, e também são chamados de pseudocanônicos, ou seja, uma falsa lista de livros bíblicos. Então, vejam aqui, há pelo menos 113 livros apócrifos, 52 do Antigo Testamento, a Igreja Católica só tem 7, tá? Só para vocês terem uma noção, e 61 do Novo Testamento. Então, esse é um conjunto, e a gente poderia ir muito mais longe, tá? Se fosse pesquisar a fundo, e se fosse levar em conta fragmentos de livros, teria muito mais. Alguns chegam a falar de 1000, né, fragmentos aí de livros. 113 seria um número aí relativo, 52 do Antigo Testamento, 61 do Novo Testamento. A maioria desses escritos foi produzida por pessoas religiosas de vários séculos, e tem um fundo moral, ético e religioso. Em sua maioria, não foram escritos para configurar entre os livros bíblicos. Exemplo, qualquer um de nós pode escrever um livro cristão e inventar uma história cristã, né? A gente poderia escrever um livro cristão, e até seria muito bom que a gente escrevesse um livro cristão. Seu Jaime, por exemplo, aqui da nossa igreja, que gosta de poesia, o seu Jaime está tentando terminar aí a sua edição de poesias cristãs. Bom, o seu Jaime não tem intenção que o livro dele de poesia vá configurar como livro bíblico, não é a intenção, né? Mas digamos que uma pessoa daqui 1000 anos pegue o escrito do seu Jaime, né? Ou uma pessoa que escreveu há 1000 anos atrás. Então, é mais ou menos isso que aconteceu, que pessoas escreveram e não tinham a intenção de que isso... primeiro que elas não estavam se sentindo inspiradas como Davi e como os profetas. Os profetas, vocês podem conferir lá, os profetas, eles se sentem inspirados por Deus. Os profetas iniciam os seus livros dizendo que eles ouviram a voz de Deus, ou que Deus estava falando com eles, e que eles estavam sob a ação do Espírito Santo. Então, eles sentem essa que a gente chama de inspiração, esse impulso divino para escrever. E tinham certeza de que Deus estava falando e queria que
eles comunicassem isso, né, ao mundo ou às outras pessoas. Mas esses livros apócrifos aqui não são assim, eles não começam dessa forma. São livros que pessoas escreveram no decorrer dos tempos, mas sem essa intenção. Eles não estão se sentindo inspirados, nada, eles escrevem livros, né? No Antigo Testamento, lá, livros religiosos, judeus e tal, mas sem essa intenção. E no Novo Testamento, muitos deles também. Tá? Então, só para vocês entenderem isso e para a gente diferenciar. Tem muita literatura, tem muitos livros, mas nem todos foram escritos com esse intuito, né? Às vezes eram até histórias inventadas e contadas com um cunho religioso, né? Sem uma pretensão de serem inspiradas por Deus, tá? Mas nem todos os livros apócrifos foram escritos sem falsas intenções. Tá? A maioria deles talvez sim, mas nem todos. Alguns deles, os pseudoepígrafos, que quer dizer falso autor, né? Pseudo é falso, epígrafo, né? Um autor falso, foram escritos por pessoas que fingiam ser um autor bíblico, para dar credibilidade ao seu escrito. Isso aconteceu também, se vocês já tiveram aulas aí de literatura portuguesa, isso também aconteceu na literatura portuguesa, né? E não só na literatura portuguesa, mas em outras literaturas universais, isso acontece também, que às vezes a pessoa né, usa o nome de uma pessoa famosa para promover o seu escrito. Então, por exemplo, tem o livro de Adão e Eva, o livro de Enoque, o livro de Moisés, né? Não, com certeza não foi Adão e Eva que escreveram, e nem foi Enoque que escreveu. Enoque foi aquele que foi trasladado, né? Aquele que foi levado vivo aos céus. Não foram eles que escreveram, mas então pessoas muito tempo depois, geralmente no período intertestamentário, escreveram e deram o nome de Enoque lá para ganhar fama em cima e para, né, ganhar notoriedade. Aí o pessoal pode até ter poxa, aí, sabe, é tipo fake news. Aí tem uma motivação um pouquinho ruim, às vezes, também por trás, né? Então, algumas coisas, principalmente esses pseudoepígrafos, realmente têm intenções ruins até envolvidas. Não é o caso, estou dizendo de novo, não é o caso que constam na Igreja Católica. Como eu falei, são 113 no mínimo, né? Metade no Antigo Testamento, praticamente, metade no Novo Testamento, e muitos deles são pseudoepígrafos. Deixa eu mostrar mais alguns para vocês. Livro de Adão, livro de Abraão, isso aqui está nessa série aqui, né, dos apócrifos. O que mais? Esse evangelho pseudo-Mateus, da infância, o evangelho pseudo-Tomé, o proto-evangelho de Tiago, o evangelho de Maria Madalena, esse é famoso, o evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Bartolomeu, de Pedro, evangelho de Pedro, tá? Tem as cartas de Pedro que são na Bíblia, mas não o evangelho de Pedro. O evangelho segundo Tomé, o Dídimo, escritos do evangelho de Maria, a Grafa Extra Evangelho, evangelho segundo Filipe, e assim vai. Tá? São muitos, são 113. Eles foram escritos séculos depois e jamais foram aceitos pelas comunidades cristãs da época. Esses 113, tá? Exemplo, um espírita pode escrever uma história bonita sobre Jesus e João, mas os cristãos, ao lerem o livro, logo identificarão que o autor não é cristão e que os pensamentos espíritas contidos no livro também não são cristãos. Por consequência, não recomendarão a sua leitura a outros cristãos. Por que eu estou dizendo isso e estou usando esse exemplo? Os que acompanham os estudos bíblicos online há mais tempo vão lembrar que eu já comentei isso em outras ocasiões, mas vou comentar isso novamente porque aqui é um momento específico de comentar isso. O exemplo dos espíritas é um exemplo muito bom para entender o que aconteceu com os apócrifos do Novo Testamento. O que aconteceu
que a partir do segundo século se intensifica, no primeiro século já começa, mas no segundo século se intensifica uma seita chamada gnosticismo. E essa seita chamada gnosticismo, ela está no meio do também entre os cristãos. É uma mistura de filosofia platônica, grega, com judaísmo misturado, com esoterismo misturado e com cristianismo misturado também. Então é uma salada de fruta muito grande, mas essa seita gnóstica, ela causou grandes problemas para o cristianismo. E muitos livros gnósticos começaram a circular a partir do segundo século, segundo, terceiro, quarto século do cristianismo. E vou citar para vocês de novo, vou mostrar. Essa porcaria aqui, ó, o Código da Vinci. Eu li tudo, tá? Eu não joguei essa porcaria fora porque, pelo simples fato que eu não quero que ninguém, nem um lixeiro, pegue esse negócio aqui e leia. Isso aqui é um desserviço à humanidade. É obra de Satanás essa coisa aqui. E diz aqui, ó, na época que eu comprei, sei lá que ano foi isso, 2004, mais ou menos, Silvia? 2003, 2002, não sei. Estava lá em Porto Alegre ainda. Em 2002, já tinha 25 milhões de livros vendidos. Isso aí se tornou um best-seller. O Dan Brown. E o Dan Brown faz um escarcéu nesse livro aqui, dizendo que tem livros secretos, que foram escondidos, que estavam escondidos no Vaticano, as 7 chaves, para que as pessoas não pudessem saber e nem ler, porque eles continham, né, coisas que iam contra a igreja. Na verdade, isso que eles dizem que estava escondido as 7 chaves, a gente sabe o que é, a gente conhece esses escritos. Esses escritos, eles não estão escondidos, não. Eles só não são levados em consideração. Por quê? Porque eles nunca foram levados em consideração, porque eles nunca foram livros cristãos. Primeiro que eles foram escritos comprovadamente no terceiro, quarto século depois do cristianismo. Por exemplo, os evangelhos segundo Maria Madalena, ele é bem posterior, ele é fruto dessa seita gnóstica. Um escrito dos gnósticos. Não foi escrito por Maria Madalena, foi escrito muito depois, terceiro, quarto século. E os cristãos simplesmente não levaram em consideração, porque isso era uma baita de uma bobagem, entende? Mas hoje, daí o pessoal acha esses escritos aí, acha que é nossa, a igreja escondeu. Isso a igreja não escondeu nada. Os cristãos da época simplesmente ignoraram essa porcaria, esse montoeira de coisa. E eu falo dos espíritas porque os gnósticos são muito parecidos com os espíritas hoje. Os espíritas falam muito bonito de Jesus hoje. Tem até o evangelho, o Allan Kardec, né, o pai do espiritismo aí, o Allan Kardec escreveu o evangelho segundo o espiritismo, o evangelho segundo o espiritismo. Mas jamais vai entrar dentro da nossa Bíblia, a gente simplesmente ignora esse negócio, porque isso é espiritismo. Sempre ignoramos e vamos continuar ignorando, né? Porque isso é espiritismo, isso não é cristianismo. Então, só para vocês notarem, esse é o problema dos apócrifos. O problema dos apócrifos não é necessariamente os 7 livros que estão na Igreja Católica, mas são esses 113 livros apócrifos, esses escritos apócrifos, muitos deles pseudepígrafos, né, claramente aí com uma falsidade até de nome envolvido. O Evangelho segundo Maria Madalena é um deles, já no Novo Testamento, que dá o nome de Maria Madalena, só que não é de Maria Madalena, foi escrito no terceiro, quarto século pelos gnósticos. Então assim vai, esse é o problema dos apócrifos, são livros, uma literatura teoricamente que fala sobre Jesus, ou que faz menção a Jesus, que faz menção ao cristianismo, mas são completamente falsos, né? Ou de doutrinas completamente falsas que nunca foram aceitas pelos cristãos, nunca foram levados em conta e por isso nunca entrariam na Bíblia também, né? Como a nossa série de estudos trata, nós estamos no período intertestamentário, então nós vamos nos concentrar hoje principalmente nos apócrifos do Antigo Testamento.
e que constam nas Bíblias católicas também, tá? Bom, antes de entrar nos da Bíblia Católica, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. O nosso período que nós estamos estudando, o período intertestamentário, vai de 400 a.C. até o nascimento de Jesus, esses 400 anos. E são nesses 400 anos que boa parte dos escritos desses apócrifos do Antigo Testamento foram escritos. Vejam aqui, ó, por exemplo, aqui tá bem pequenininho, eu vou ler para vocês, tá? Eu só peguei e bati uma foto de uma tabela desses livros aqui, dos livros apócrifos e pseudepígrafos aqui em cima. Então, aqui a gente tem... tá cortando, né? Deixa eu ver aqui, agora. Baruque, por exemplo, Baruque foi escrito em 150 a.C., bem dentro do período intertestamentário. Daniel são acréscimos ao livro de Daniel. Não é o livro de Daniel que nós temos, mas são alguns acréscimos ao livro de Daniel. Foi escrito também por volta dos anos 100 a.C. Outro acréscimo de Daniel, aqui outro acréscimo de Daniel, eclesiástico, não é Eclesiastes, tá? Eclesiastes consta na nossa Bíblia, eclesiástico, não. Esse consta na Bíblia Católica também. Terceiro e quarto Esdras, nós temos o livro de Esdras na nossa Bíblia, mas não esse terceiro e quarto livros de Esdras, são pseudepígrafos aí. Esther, adições gregas do livro de Esther, nós temos o livro de Esther, mas não essas adições. Judite, primeiro e segundo Macabeus, terceiro e quarto Macabeus, oração de Manassés, oração de Salomão, Salmo 151, nós temos até o Salmo 150, e Tobias. Então vejam, em geral eles foram 100 a.C., 100 a.C., está bem dentro, 200 a.C., 90 a.C., então vocês notam que a maioria desses livros aí apócrifos, né, do Antigo Testamento, eles foram escritos nessa época turbulenta que nós estamos estudando aí nesses 4 primeiros estudos já, vocês, os que estão acompanhando já viram, uma época absolutamente turbulenta de perseguição aos judeus, de revolta dos judeus, né, e depois a época dos Macabeus, um período muito turbulento. Então, boa parte dos escritos desses livros apócrifos foram escritos justamente nesses 400 anos. Os livros que constam na Igreja Católica são esses 7 livros. 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Quando se trata dessa lista, eu prefiro outra nomenclatura, usada e reconhecida também pela Igreja Católica, que é falar livros deuterocanônicos. A Igreja Católica também chama esses livros de deuterocanônicos. Deutero significa segundo, canônico, cânon. Então, uma segunda lista de livros bíblicos. E isso eu acho bem possível. Tem os livros bíblicos e tem uma segunda lista lá de livros que não são, para nós, considerados livros inspirados por Deus, mas tem uma segunda lista. Por exemplo, 1º Macabeus é um período histórico e um relato histórico muito interessante, muito importante, que eu acho que todos os cristãos deveriam ler 1º e 2º Macabeus. Então, tranquilo, seria tranquilo ter 1º e 2º Macabeus, como os primeiros reformadores fizeram, numa seção à parte da Bíblia. Seria bem tranquilo isso, tá? Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico. Eu vou falar não sobre todos, mas um pouquinho sobre cada um deles. Mas então, quando se trata especificamente... Quando se trata de pseudepígrafos, esses livros falsos que dão nomes de pessoas famosas, é praticamente uma fake news e isso, para mim, é livro apócrifo, escondido, oculto e até mal intencionado. Quando se trata de livros apócrifos, esses livros escritos pelos gnósticos do Novo Testamento, realmente tem outras doutrinas e nem foram escritos necessariamente por grupos puramente cristãos. Também, para mim, isso é apócrifo mesmo. Já os que constam na Bíblia Católica, eu quase prefiro chamar eles de deuterocanônicos. São, de fato, um segundo cânon. A gente não considera eles inspirados por Deus na mesma intensidade e proporção dos livros bíblicos, né? Mas eles
eles têm lá o seu reconhecimento e podem muito bem ser colocados numa lista à parte nas nossas Bíblias. Só dizer para vocês que na Bíblia Católica tem primeiro e segundo Macabeus, mas historicamente tem até 8 Macabeus. Macabeus é esse período histórico que a gente estudou, né? No período intertestamentário, essa família dos Macabeus. Então, primeiro e segundo Macabeus são reconhecidos pela Igreja Católica Romana. Terceiro Macabeus é reconhecido pela Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa. Quarto Macabeus é reconhecido pela Igreja Ortodoxa Georgiana. E quinto, sexto, sétimo, oitavo Macabeus não são reconhecidos por nenhuma igreja. Eles são escritos, mas eles não têm nem reconhecimento, né? Então, nem figuram em lista nenhuma. Deixa eu mostrar para vocês, para não ser palavras minhas, porque às vezes a gente pode parecer, o pastor Paulo está falando sobre isso, mas não sabe o que ele está falando. Então, eu copiei. Isso daqui é uma Bíblia da Sílvia, é a Bíblia da editora Vozes. Tá? A editora Vozes, até uns 20 anos atrás, era a editora mais forte aqui, católica do Brasil. Então, as informações que eu estou passando para vocês agora é da Bíblia Vozes. É como uma Bíblia católica explica os livros, né, esses livros deuterocanônicos que entram na sua Bíblia. E quando a gente pega lá o livro de Macabeus, o prefácio ao livro de Macabeus, porque cada livro bíblico começa com uma explicaçãozinha sobre o período histórico, um prefácio. Então, a Bíblia da editora Vozes diz assim: não constam na Bíblia hebraica. Quer dizer, o livro de Macabeus, os dois livros, né, não constam na Bíblia hebraica. Então, eles consideram isso. De fato, esses livros não constam na Bíblia hebraica. Ou seja, os judeus não os têm na sua Bíblia, o que é muito estranho. Entende? Nem os judeus reconhecem esses livros como inspirados por Deus. Então, eles não entraram na Bíblia hebraica. Então, mas a Bíblia católica reconhece isso. Por isso, eles são deuterocanônicos, eles são uma outra lista. Não constam na Bíblia hebraica e são considerados apócrifos pelos judeus e pelas igrejas protestantes. Portanto, não somos só nós que consideramos esses livros apócrifos. Os próprios judeus, que são o povo do hebraico, do Antigo Testamento e dessa época do período intertestamentário, porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda, nem os judeus consideram esses livros, né? Nem os judeus consideraram esses livros dignos de entrar na Bíblia. Esses livros não constam na Bíblia hebraica. Esses livros foram inseridos por Jerônimo no 4º século da era cristã, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, nem nas Bíblias hebraicas esses livros constam. Os judeus não consideram esses livros como livros inspirados por Deus. Na Igreja Católica, foram incluídos nas listas de livros canônicos desde o século IV, com Jerônimo, definitivamente inseridos no cânon durante o Concílio de Trento em 1546. Quer dizer, só em 1546 esses livros foram definitivamente inseridos nas Bíblias católicas. Então não é uma coisa do primeiro século. E nem é uma coisa como é Antigo Testamento, deveria constar nas Bíblias hebraicas. Não é o caso. Os 2 livros dos Macabeus completam a lista dos 7 livros chamados deuterocanônicos. Então, isso daqui são palavras da Igreja Católica, eles mesmos chamam os livros de deuterocanônicos e eles mesmos fazem essa explicação. O que mais eles falam? Prefácio, então, do livro de Tobias, por exemplo. Olha como é que o que eles falam sobre o livro de Tobias. Tobias é um dos 7 livros deuterocanônicos. Isto é, incluídos definitivamente na lista dos livros inspirados da Igreja Católica só no Concílio de Trento, em 1546. O livro é considerado apócrifo pelas igrejas protestantes, por isso não consta em suas Bíblias. Perfeito. O que mais eles falam? Olha como é que eles se referem ao livro de Tobias. Bela historieta familiar de sabor patriarcal, o relato de cunho novelístico conta uma história edificante. Então, veja, é uma Bíblia católica
falando sobre esse livro apócrifo. E o que eles falam sobre esse livro apócrifo? Vejam que não é, é um livro inspirado por Deus e tal. Não. Olha como é que eles falam. É uma bela historieta familiar, de sabor patriarcal, de cunho novelístico. É mais como se fosse uma novela com uma história edificante do que um livro inspirado por Deus. Correto? Então, eles fazem essa diferenciação, eles entendem essa diferenciação. Eu vou resumir para vocês, eu li esses livros todos, eu vou resumir rapidamente o livro de Tobias para vocês entenderem essa questão do cunho novelístico que eles falam. Tá? Não dá para pegar um livro desse, ler e achar que é um livro inspirado por Deus. Vejam, resumo. O pai de Tobias era um dos deportados de Israel, vivendo em Nínive, lá na primeira deportação do reino do norte de Israel, que os assírios vieram e levaram o pessoal para Nínive, que era a capital do Império Assírio. Então, o pai de Tobias era um dos deportados de Israel vivendo em Nínive. Lá ele era um piedoso israelita, que dava esmolas, o dízimo e fazia o que era correto. Então, aqui veja o que ele fala aqui, de uma história edificante. É uma pessoa consagrada, né, que dá esmolas, que dá o dízimo, que faz tudo que é correto. Ele sepultava os mortos israelitas lá em Nínive, numa terra estrangeira, e por isso teve os seus bens confiscados. E ele ficou cego. Ao mesmo tempo, entre os seus parentes que moravam lá numa outra terra, né, na Média, havia uma moça que já havia casado 7 vezes. Olha só, presta atenção. Mas um demônio sempre matava seu marido na noite de núpcias. Estão entendendo o cunho novelístico da história? Isso parece história bíblica? Não. Pense em algum outro dos 66 livros que nós temos na Bíblia que seja semelhante a uma coisa dessa, né? É uma história inventada, claramente inventada. Tem um cunho cristão aí, tem um cunho religioso, mas inventada. Então, o demônio matava os maridos, da mulher na noite de núpcias. Então, os dois oravam a Deus, tanto o pai de Tobias quanto essa mulher. Então, Deus enviou Rafael, o anjo da ajuda. Agora, o anjo Rafael vai se encarnar. Tobit, pai de Tobias, lembrou de um dinheiro que havia deixado com um parente seu em outra terra e mandou Tobias até lá buscá-lo. Então, eles estão empobrecidos lá em Nínive, e ele lembra que ele tinha deixado um dinheiro lá com um parente deles e manda o seu filho Tobias buscar esse dinheiro. O anjo Rafael se transformou em homem e Tobias, sem saber, o convidou para ir junto recuperar o dinheiro. Agora o anjo Rafael, encarnado, vai participar da aventura do Tobias e vai junto com o Tobias, né? Já é uma salada de fruta. Durante a viagem, presta atenção nessa, durante a viagem um peixe tentou morder Tobias. O anjo Rafael lhe disse, superstição, aqui é até um grande traço de superstição. O anjo Rafael lhe disse que os órgãos desse peixe tinham poderes especiais. Então Tobias tirou o coração, o pulmão e o fel do peixe e o levou junto. Estão vendo? Tem até superstições aí junto. Eles passaram pela casa de Sara, que era a viúva dos 7 maridos mortos, e Tobias se apaixonou por ela e pediu ela em casamento. Mas tinha o problema da noite de núpcias, né? Na noite de núpcias, então, Rafael, o anjo, o mandou queimar no quarto, dentro do quarto, o coração e o pulmão do peixe, para afastar o demônio. E deu certo. Tobias fez isso e o demônio deixou Sara e nunca mais voltou. Olha só a história de cunho novelístico aí, né? Ele conseguiu recuperar o dinheiro do pai e ainda ganhou a metade dos bens do sogro, por causa do casamento. E quando ele chegou em casa, Tobias colocou o fel do peixe, porque ele tinha tirado o coração, o pulmão e o fel. Mas para afastar o demônio, ele só tinha queimado o coração e o pulmão.
O fel ele levou junto e agora colocou o fel do peixe sobre os olhos do pai e ele voltou a enxergar. Então, notem aí que é uma história realmente de cunho novelístico. Ela tem aí as suas nuances religiosas, o pai é uma pessoa consagrada, né, tem o anjo que aparece, o anjo que vai junto, mas é claramente uma história inventada, tem cunho religioso, tem uma moral religiosa por trás, mas é uma por isso que diz na introdução, lá no prefácio da Bíblia Católica, que é uma história de cunho novelístico. Não dá para pegar uma história dessa e dizer, é uma história, é um livro inspirado por Deus, e pegar e começar a fazer doutrinas em cima de um livro desse, compreende? Por isso, pessoal, os evangélicos não colocam o livro entre os livros inspirados por Deus. Os 66 livros que nós temos são os livros inspirados por Deus. A gente não colocou esse livro junto. É meio óbvio, tá? Então, só resumindo, Tobias foi escrito por volta de 200 a.C., provavelmente para os judeus da diáspora. Eu vou explicar isso nas próximas vezes, o que foi a diáspora, mas os judeus se espalharam pela terra. Conta sobre um judeu que foi deportado para Nínive, na Assíria, antes da destruição de Samaria, em 722. Lá perdeu tudo que tinha e Deus ajudou a família. O livro fortalecia os judeus espalhados pelo mundo, porque contava a história de um judeu que tinha sido deportado, numa época em que os judeus estão deportados, estão espalhados pelo mundo, uma comunidade muito forte de judeus no Egito, espalhados pelo mundo, essa é a diáspora. Então, um livro que fortalecia os judeus espalhados pelo mundo, com a ideia de que Deus estava com eles onde estivessem. Deus estava lá com o Tobit, o pai de Tobias, lá em Nínive. E Deus mandou o anjo Rafael lá para acompanhar a viagem. Deus acompanha os seus. Então, a história tem uma moral por trás, né? De fortalecimento, de continua porque Deus está com a gente, né? Para essa comunidade de judeus dispersos pelo mundo. Mas é importante notar que o livro foi escrito 500 anos depois. É uma história, não história com H, é uma história inventada com cunho religioso. Vejam que o Tobit, pela história, ele viveu em 722, só que o livro só foi escrito em 200 a.C., 5 séculos depois, tá? Então, é história com E, não história com HI. História é fato verídico. História é algo que foi inventado, tem um cunho religioso, mas não é uma história real, né? E muito menos inspirada por Deus. Vamos ver um pouquinho sobre Judite, né? De novo, usando a Bíblia Católica, o prefácio da Bíblia Católica. No prefácio da Bíblia Católica, editora Vozes, diz: Judite é uma novela histórica. De novo, Tobias falou que tinha cunho novelístico. E Judite, de novo, é uma novela histórica. É assim que a Bíblia Católica explica o livro de Judite. É uma novela histórica. Um escrito edificante para ilustrar a tese do autor a respeito do papel e do destino de Israel na história. O próprio nome da heroína principal é simbólico. Judite significa a judia. Né? Então, provavelmente não era o nome da mulher, era uma história inventada para, né, de novo, dar força para os judeus que estão espalhados. A mulher simboliza a coragem que o autor quer transmitir aos judeus nos momentos trágicos da sua história. Na história de Judite, o general de Nabucodonosor se acampa ao redor da cidade de Judite, e Judite é uma mulher muito respeitada, o marido dela já tinha morrido, é uma mulher muito respeitada, mas ela, para salvar o seu povo, ela sai dos muros da cidade e ela vai lá e seduz o general, e no momento que o general vai dormir com ela, ela corta o pescoço dele, para salvar o seu povo. Entende? Então, de novo, não é uma história com HI, de novo é uma história, uma novela histórica,
que tem um cunho né, Deus está com a gente, Deus vai cuidar de todas as situações, e quer simbolizar coragem, né? Que o autor quer transmitir aos judeus no momento trágico da história. O autor é um judeu desconhecido que escreve após o ano 150 a.C., para encorajar os seus contemporâneos, ainda traumatizados pela perseguição de Antíoco Epifanes, a se manterem fiéis à lei de Deus. Agora vejam, apesar de ter uma aparência e linguagem de livro bíblico, Judite, né, o autor já inicia com um erro histórico. Judite 1:1 diz assim: foi no 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, a grande cidade. Bom, já começou errado, porque Nabucodonosor não era rei dos assírios, não era rei de Nínive. Nabucodonosor era rei da Babilônia e vivia na Babilônia. Então, ele confundiu os dois impérios. O Império Assírio, a capital era Nínive. O Império Babilônico, de Nabucodonosor, a capital era Babilônia. E ele acaba invertendo e colocando Nabucodonosor em Nínive. Ele trocou as coisas. Então, como o livro foi escrito por volta de 150 a.C., quer dizer, bem depois, o autor se confundiu. Nabucodonosor foi rei da Babilônia e morava na cidade da Babilônia, não em Nínive, na Síria. Então tem erro histórico aqui, tá? Não foi um autor inspirado por Deus, foi escrito muito tempo depois, e o cara acaba até errando os impérios, e tão depois que ele escreveu. Outro erro, Judite 4:3. Eles tinham voltado recentemente do cativeiro. Fazia pouco que todo o povo da Judéia se congregara e que os objetos de culto, o altar e o templo, tinham sido purificados da profanação. Aqui o autor erra novamente o período histórico, mas agora mostra claramente o período em que ele vivia, ou seja, após a profanação do templo com Antíoco Epifanes. Eu não estou explicando isso aqui, tá, pessoal? Porque eu presumo que quem está acompanhando aí viu nossos estudos anteriores. Nos estudos anteriores, a gente estudou bastante essa questão de Antíoco Epifanes da profanação do templo. Então, quem perdeu, volta lá para eu não precisar explicar aqui tudo de novo, tá? Mas daí, tudo isso demonstra que ele não era um autor inspirado por Deus. Ele erra de novo. Ele confunde o período em que ele está vivendo com o período lá do cativeiro. Tá? O cativeiro tinha acontecido lá 500 anos antes, mas no cativeiro não teve a profanação do templo, e aqui teve a profanação do templo foi com Antíoco, que foi na época dele, um pouquinho antes da época dele. E daí ele acaba confundindo historicamente os dois, embolando os dois, fazendo uma salada de fruta. Ou seja, são vários erros, ele comete vários erros históricos, né? Então, claramente é uma história, de novo, como o próprio prefácio diz, né? Que é uma novela histórica. Judite é uma novela histórica, tá? Não é história e não é história, de novo. E esse tem que entender isso para ler esses livros, né? Tudo isso demonstra que ele não era um autor inspirado por Deus. Ele comete erro em cima de erro, né? Não é um autor inspirado por Deus, tá? Tem que fazer essa distinção. Portanto, os católicos reconhecem esses livros como deuterocanônicos. Deutero, segundo, canônicos, cânone. Um segundo cano, uma segunda lista de livros. Eles mesmos reconhecem que esses livros têm cunho novelístico, né, e tal. Não são livros inspirados no mesmo patamar dos livros canônicos, dos 66 livros que nós temos na Bíblia. Livros que inicialmente não faziam parte da Bíblia, e só num segundo momento eles foram anexados. Tá? Para os católicos, inclusive, foram definitivamente anexados só em 1546. 1546, época da Reforma. Tá? Antes disso, eles não eram, nem tinham uma definição sobre a canonicidade desses livros. As primeiras Bíblias dos reformadores também mantiveram esses livros em anexo. Eu estava lendo hoje ainda que Martinho Lutero escreveu que a reforma começa com Martinho Lutero, né? E Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele deixa os livros apócrifos como uma seção à parte na sua Bíblia, e ele inclusive faz uma introdução
a cada um dos livros apócrifos, mas deixa eles numa seção à parte. Sim, 1529, depois ele revisou em 1530, revisou de novo em 1531 e foi deixando. Ele sempre deixou os livros apócrifos numa seção à parte da Bíblia. E isso não foi só Martinho Lutero, isso foi seguido também por Calvino, provavelmente, porque aí ele conseguiu para mim aí e mandou uma foto para mim da primeira edição da Bíblia holandesa. Olha aqui, ó. É um achado histórico em ele. Isso é uma relíquia mesmo. Primeira edição da Bíblia em holandês. Não dá para ler aqui porque está bem apagado, mas é 1619, tá? Então, veja, os primeiros reformadores mantiveram os livros apócrifos numa seção anexa no final das Bíblias. E foi o que acontece nessa primeira edição da Bíblia em holandês. Está lá, ó, Boeken Apócrifo, é o livro dos apócrifos, tá? Então, lá tá, assim como Martinho Lutero tinha feito, a Bíblia em holandês também faz a primeira edição, que deixa os livros apócrifos como uma seção à parte, né? Praticamente como um deuterocanônico, uma segunda lista, literalmente uma segunda lista, não no mesmo patamar. Vejam aqui a primeira edição da Bíblia holandesa de 1619, tá ali os livros apócrifos, ó. Tem aqui, ó, Tobias, Judite, Eclesiástico, aqui tem Bel e o Dragão, a oração de Manassés, primeiro, segundo e terceiro Macabeus. Então, as primeiras Bíblias protestantes, evangélicas, elas mantinham. Hoje a gente não tem mais. Mas as primeiras edições, os reformadores mantinham os livros apócrifos como livros interessantes de serem lidos. Macabeus é super interessante de ser lido. Eu até acho que deveria ser lido para os cristãos. De certa forma, é quase uma perda a gente não ter primeiro e segundo Macabeus lá numa sessão à parte nas nossas Bíblias, para que o pessoal pudesse ler a história desse período, desses 400 anos, né? No entanto, há uma diferença entre anexar os livros à Bíblia numa seção à parte, como livros interessantes historicamente, e entre considerá-los inspirados. Os reformadores e nós ainda hoje não consideramos esses livros inspirados por Deus. Infelizmente, os católicos consideram, e nesse concílio de 1546, que tornou esses livros canônicos, considerou esses livros inspirados. Aí eles deram uma escorregada na casca de banana. E vinha bem. Considerar deuterocanônico, perfeito, tá tranquilo. Considerar os livros inspirados, sendo que eles mesmos dizem que é de cunho novelístico, aí pisou na casca de banana. Daí ele escorregou. E o problema daí, dá um problema um pouquinho maior, porque no momento que você considera esses livros como canônicos, ou como esses livros como inspirados, aí eles servem como fonte doutrinária também. E aí complica. E foi o que aconteceu. Deixa eu só mostrar para vocês. Por que os apócrifos, os deuterocanônicos, não fazem parte da Bíblia? Por que para nós não fazem parte? Por que a gente não tem mais? Embora eu acho que deveria ter lá no final, mas não tem. Por que para nós não são livros inspirados por Deus? Primeiro, porque não constavam na Bíblia hebraica. Eles não eram reconhecidos como livros inspirados, nem pelos judeus, tá? Os judeus nunca constou na Bíblia hebraica esses livros. Porque os judeus, os próprios judeus, povo do Antigo Testamento, quando os apócrifos foram escritos, que foi no Antigo Testamento, antes de Cristo, os próprios judeus não consideram esses livros inspirados e nunca entrou na Bíblia hebraica, tá? Eles fazem diferenciação. Segundo, Jesus não cita esses livros nem os menciona. Nenhum lugar do Novo Testamento você vê Jesus fazendo menção. Jesus leu o livro do profeta Isaías, Jesus cita o profeta Isaías, Jesus cita o Moisés, Jesus cita outros livros do Antigo Testamento, mas Jesus nunca usou os livros apócrifos, nenhum deles. Não só Jesus, os apóstolos escritores, Mateus, que escreveu o Evangelho, Pedro, que escreveu o 1º e 2º Pedro, João, que escreveu o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João e o Apocalipse, quer dizer, 5 livros.
O apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, 13 cartas. Esse pessoal, esses apóstolos, eles não o citam, nem mencionam os apócrifos. E eles mencionam, nossa, o apóstolo Paulo menciona muitos, Mateus menciona muitos livros do Antigo Testamento. Então, os livros inspirados do Antigo Testamento são citados por Mateus, Pedro, João e Paulo, mas os apócrifos não foram citados, né? Os pais da igreja, os primeiros séculos depois do cristianismo, os líderes cristãos dos primeiros séculos não consideravam esses livros inspirados também. Então notem que se Jesus nunca cita, se os apóstolos não citam esses livros, se eles nunca constaram na Bíblia hebraica, se os pais da igreja, os primeiros séculos do cristianismo não consideravam esses livros inspirados, só depois, lá no quarto século, Jerônimo resolve colocar esses livros, sabe-se lá até por quê? Talvez simplesmente como uma sessão à parte, mas a pouco eles foram incorporados, até que vem um sínodo em 1546 e considera eles canônicos e inspirados, entendem? E o quinto, porque eles contêm erros que contrariam o restante das escrituras. Exemplo, oração pelos mortos e dos mortos pelos vivos. E é aí que eu estou dizendo para vocês que no momento que você considera esses livros como canônicos e inspirados, aí você abriu a porta para considerar esses livros, que são considerados pelos próprios católicos como de cunho novelístico, mas no momento que considera esses livros canônicos e inspirados, daí abriu a porta para eles serem considerados fonte de doutrina, tá? E eles não são inspirados, mas por causa de um erro leva ao outro. E daí eles viram fonte de doutrina. E aí, pessoal, deixa eu só mostrar rapidamente para vocês. Tá tudo muito pequeno aqui, eu não espero que vocês consigam ver em casa. Mas aqui eu só bati uma foto da Bíblia, aqui, né? Aqui está 2 Macabeus, capítulo 12, e o título do capítulo 12 aqui é O Sacrifício pelos Mortos. O Sacrifício pelos Mortos. Vou ler rapidinho para vocês esse texto. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 38 em diante. No dia seguinte, Judas Macabeu, e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos. Era uma guerra, né? Eles tinham guerreado, e alguns judeus tinham morrido, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado dos seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jamnia. Quer dizer, os próprios judeus que lutaram ao lado de Judas Macabeus estavam debaixo da túnica com ídolos. E daí, diz, proibidos aos judeus pela lei de Deus. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa da sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. Até aí, tudo bem. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Quer dizer, agora eles vão orar pelos mortos. Tá? Eles se colocaram em oração para implorar a Deus o perdão completo do pecado cometido. Estão orando pelos mortos. O nobre Judas falou à multidão, exortando-os a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, ele organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados dos que tinham morrido. Então, ele manda dinheiro, ele arrecada dinheiro e manda dinheiro para Jerusalém para fazer um sacrifício pelos pecados dos que tinham morrido. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles, rezar pelos mortos. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas.
Sacrifício expiatório, sacrifício de expiação. É um sacrifício para tirar os pecados. Pessoal, aí complicou tudo. Enquanto se não considera um livro desse inspirado por Deus, você diz assim, tá, aí o cara colocou o seu pensamento, está errado, não foi inspirado por Deus, um pensamento errado, você descarta isso, porque isso aí não faz parte da Bíblia. Agora, no momento que isso aí faz parte da Bíblia, aí começa o problema, porque aí está dizendo para fazer sacrifício expiatório. O sacrifício expiatório na Bíblia é só o sacrifício de Cristo, de ninguém mais. Nenhum outro sacrifício expiatório, nenhum outro sacrifício perdoa os pecados, senão o sacrifício de Cristo. Em nenhum outro lugar, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, é visto, é falado para orar pelos mortos. Jamais. Porque o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados. Não há mais pecados a serem expiados depois do sacrifício de Cristo. Compreende? Então, aí é um completo erro, né? Não só um, é um que leva ao outro, né? Mas aqui está dizendo para orar pelos mortos. Em nenhum outro lugar do Antigo e do Novo Testamento está dizendo para orar pelos mortos. Nos livros inspirados, você não... Nenhum lugar diz para orar pelos mortos. Por quê? Porque por Eclesiastes, em outras passagens, diz que os mortos não têm participação no que acontece aqui na Terra. Os mortos não têm participação no que acontece na Terra. Então, orar pelos mortos, entende? Não faz sentido. O sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Os pecados já estão perdoados. Não tem que orar pelos mortos. Não tem que fazer missa de sétimo dia. Porque, isso, entende? Mas entende como uma coisa começa a puxar o outro no momento que se abre a porteira aqui para considerar um livro desse inspirado por Deus. Isso daqui começa a virar doutrina e um erro desse começa a gerar outros erros. A missa de sétimo dia, outras missas, a orar pelos mortos e tal coisa. E só para vocês verem que é isso mesmo, vejam aqui ó, a explicação no pé de página da Bíblia. Esse episódio do capítulo 12, versículo 38 e 45 de Macabeus, o episódio mostra o cuidado e a honra que os israelitas prestavam aos corpos dos defuntos, isso está tranquilo. Afirma também de modo claro a ressurreição dos mortos, está tranquilo. E a fé de que a oração e as boas obras dos vivos podem servir para a purificação das almas dos defuntos. As boas obras dos vivos podem servir para a purificação das almas dos defuntos. Compreendem? E isso daqui virou doutrina da Igreja Católica. E quando você não acha isso em nenhuma parte do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento, entre os livros claramente inspirados por Deus, pelo contrário, eles falam contra isso, de orar pelos mortos, de purificação das almas dos defuntos, de oferecer boas obras, como se eles precisassem disso, né? Que mais? A oração dos mortos, dos santos pelos vivos também entra no capítulo 15. Tirei uma foto da Bíblia. Tomando a palavra, disse Onias: este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e pela cidade santa. É Jeremias, o profeta de Deus. Agora Jeremias aparece. Jeremias aparece em 2 Macabeus. E diz que ele, Jeremias, o profeta de Deus, muito ora pelo povo. Que Jeremias, que já está no céu, ora pelo povo na terra. Entende? De novo, daí vejam a explicação no pé de página. Aqui, ó, capítulo 15, versículo 14. Jeremias, na época pós-exílica, é considerado uma das maiores figuras do povo de Deus, como Abraão, Moisés e Jó. É visto como um intercessor do povo. Mas aqui se afirma que o justo pode interceder pelos outros também após a sua morte. Trata-se de uma clara afirmação da doutrina da Igreja Católica sobre a intercessão dos santos. Mas, de novo, onde é que nos outros livros dos apóstolos inspirados por Deus a gente acha uma coisa dessa?
Onde é que no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, inspirados por Deus, a gente acha uma coisa dessa? Em nenhum. Então, voltando lá no início, eu acho que os livros que constam na Bíblia Católica não são um problema desde que eles sejam considerados deuterocanônico, um cânon à parte. Como eles foram considerados inicialmente pela Igreja Católica, como era a intenção original e primeira. Assim como os nossos reformadores deixaram esses livros numa seção à parte, segundo cânon, deuterocanônico, segundo cânon. O problema é quando se torna esses livros que só em 1546, tá? Se decidiu que esses livros seriam considerados canônicos e inspirados por Deus, e daí eles começaram a servir de base doutrinária, sendo que dentro eles não são inspirados por Deus e dentro deles tem erros. E esses erros começam a virar doutrina dentro da igreja. E aí complica bastante. Para terminar, apesar de não serem inspirados, são livros interessantes historicamente. A maioria deles foi escrito durante o período intertestamentário, um período turbulento e muito difícil para os judeus. Certamente Deus agiu também nessa época em favor do seu povo Israel. Os livros deuterocanônicos tentaram retratar isso. Então, os livros deuterocanônicos, eles são um retrato de uma época. Por isso é interessante lê-los. Eu os li e recomendo ler. Não tem problema ler. A questão é como você vai lê-los. Nunca leia os livros apócrifos como livros inspirados por Deus. Leia como história novelística, como a Bíblia Católica diz. Leia como uma novela, né? Leia Macabeus lá como um livro interessante histórico, mas não como livros inspirados. E para terminar, o prefácio de Martinho Lutero às partes de Esther e de Daniel, que não constam na nossa Bíblia. Olha o que Martinho Lutero diz na introdução que ele fez a esse livro apócrifo, essas partes apócrifas. Aqui seguem, diz Martinho Lutero, aqui seguem algumas partes que não quisemos traduzir e incluir nos livros do profeta Daniel e Esther. Nós arrancamos essas flores do campo, essas partes, né? Nós arrancamos essas flores do campo, porque elas não aparecem na versão hebraica de Daniel e Esther. Ainda assim, nós as colocamos aqui, numa espécie de canteirinho especial de condimentos ou flores, já que muitas coisas boas, especialmente o hino do louvor Benedicite, podem ser encontradas ali. Os cestos de Susana, de Bel, Abacuque e o dragão se parecem com lindas lendas religiosas, tais como Judite e Tobias. Seja a história verdadeira ou não, tudo pode ser aplicado ao governo, ao lar, ao agrupamento dos cristãos pedagógicos. Quer dizer, a gente pode tirar lições interessantes desses livros. Por isso, Lutero disse assim, olha, a gente tirou e a gente colocou num canteirinho à parte. Tá lá no canteirinho à parte, como é que ele fala aqui? De temperos. Um canteirinho especial de condimentos ou flores, né? Então, tá lá, são deuterocanônicos. Estão lá no canteirinho à parte. É interessante lê-los, é interessante ler Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, como a título histórico. É interessante, tá? Mas não pode considerar esses livros inspirados, senão dá problema, tá? Senão eles contradizem os livros inspirados, tá bem? Próximo estudo, pessoal, nós vamos ver algumas coisas aí, um pouquinho dos zelotes ainda, os zelotes são no período posterior, mas estão dentro desse período, e ver mais algumas coisas aí que são interessantes nesse período intertestamentário, tá? Então, nós vamos provavelmente ter mais 1 a 2 encontros, eu vou ter que ver ainda como eu estruturo, se eu consigo estruturar tudo em 1 ou em 2.